A guerra no Irã completou sua primeira semana. E o que começou com um ataque liderado pelos Estados Unidos e por Israel escalou de uma forma muito rápida. Nessa nossa análise, vamos detalhar os acontecimentos mais críticos desses primeiros 7 dias, desde o impacto humano, que foi imediato, até as ondas de choque que já estão batendo na economia do mundo todo. Para a gente ter uma dimensão do que aconteceu, vamos começar com este número: 1.332. Esse é o trágico saldo de civis mortos. E isso só na primeira semana de conflito. É um número que, por si só, já dá o tom dessa guerra. Pois é, em apenas 7 dias, o cenário geopolítico foi completamente redesenhado. A guerra não só resultou na morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, como também fechou uma das artérias mais vitais da economia mundial, dando início a uma crise global do petróleo. O primeiro impacto, e com certeza o mais doloroso, é o custo humano. Os números e as histórias que surgiram já nessa primeira semana pintam um quadro bem sombrio da realidade no terreno. É importante a gente notar de onde vem essa informação. O número foi divulgado diretamente pelo embaixador iraniano na ONU. Ou seja, essa é a contagem oficial do Irã, a peça central da narrativa deles sobre o impacto civil dos ataques. E de uma forma muito trágica, a violência não respeita fronteiras. Dados da Unicef mostram que quase 200 crianças foram mortas, e não só no Irã, mas também no Líbano, em Israel e no Kuwait. Isso deixa bem claro que o conflito já transbordou, já se espalhou por toda a região. E além das mortes, uma crise humanitária gigantesca já está em andamento. No Líbano, por exemplo, que acabou virando uma frente secundária do conflito, uma ordem de evacuação de Israel forçou 100 mil pessoas a fugirem de suas casas no sul do país. Tudo isso enquanto os ataques miram o grupo Hezbollah. A velocidade com que este conflito está se espalhando é realmente alarmante. O que começou como um ataque direcionado ao Irã, muito rapidamente se transformou numa crise regional, envolvendo vários países e vários grupos. A resposta do Irã foi imediata e bem ampla. A retaliação não ficou só nos alvos americanos ou israelenses, não. Como a gente vê aqui, o Irã atacou pelo menos 14 países, incluindo vizinhos árabes que são aliados estratégicos dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Isso, claro, elevou as tensões no Golfo a um nível perigosíssimo. E, internamente, o Irã foi mergulhado no caos. A morte de Khamenei criou um vácuo de poder muito perigoso. E, para complicar ainda mais, Israel bombardeou a reunião dos clérigos que escolheriam o sucessor dele. Foi um ato calculado para desestabilizar o regime justamente no seu momento de maior vulnerabilidade. Mas as ondas de choque desse conflito não ficaram só no campo de batalha. Elas atingiram os mercados globais de forma rápida e devastadora, ameaçando as cadeias de suprimentos do mundo inteiro. E para a gente entender essa ameaça econômica, a gente precisa olhar para este ponto específico no mapa, o Estreito de Hormuz. Ele é, simplesmente, a via marítima mais crítica do mundo para o petróleo. Como o Irã controla parte da sua costa, qualquer problema ali causa um efeito dominó global. A escala do que está em jogo é imensa. Nós estamos falando de algo entre 20% a 30% de todo o petróleo consumido no mundo, passando por essa única rota. Com o tráfego agora reduzido a quase zero, a perturbação no fornecimento global de energia é massiva. E o impacto vai muito além do preço dos combustíveis na bomba. O bloqueio afeta o transporte de praticamente tudo, de gás natural a produtos químicos, plásticos, eletrônicos e automóveis. É uma ameaça direta a múltiplos setores da economia global. Mas como é que a situação escalou tão rápido? Vamos voltar algumas semanas para a gente entender a tensão que tornou este conflito quase inevitável. Essa linha do tempo revela uma retórica cada vez mais agressiva vindo dos Estados Unidos. Durante o mês de fevereiro, a diplomacia foi sendo claramente substituída por uma postura de guerra, com declarações sobre a iminência de uma ação e até a crença de que seria uma vitória fácil. Enquanto a retórica de guerra aumentava, as negociações diplomáticas chegaram a um beco sem saída. De um lado, os Estados Unidos exigiam que o Irã renunciasse totalmente ao seu programa nuclear. Do outro, o Irã pediu o reconhecimento do seu direito ao enriquecimento pacífico e o fim das sanções. Eram posições que simplesmente não se conversavam. E assim a gente termina essa análise da primeira semana com a questão que vai definir o futuro, com o Irã sem uma liderança clara, uma região inteira em chamas e uma economia mundial à beira da crise. A grande pergunta que fica é: o que vem a seguir? A primeira semana foi, pelo visto, apenas o começo.